Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 31 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Amigos e amigas, aqui nós falamos de espiritualidade. Temos abordado temas como filmes espíritas, psicografias, mediunidade, livros espíritas, etc. E dentre estes temas estão também a transição planetária e a obsessão. Temos playlists para organizar cada um desses temas do canal, cujos vocês poderão acessar nos links na descrição. Dito isso, vamos falar sobre transição planetária, que é um assunto extremamente importante, principalmente no momento que estamos vivendo. Os espíritas sabem que estamos no limite de uma grande transformação a nível global, e isso foi alertado tanto na Bíblia quanto na codificação espírita. Tem um outro canal somente para falar sobre a temática profética, sobre esses alertas da espiritualidade. Lá o objetivo é te preparar para os eventos que marcarão o fim deste ciclo. Convido todos a conhecerem o canal Profecias e Transição Planetária. Por lá já temos 4 vídeos. O último foi sobre Nostradamus e o ano de 2024. Mas também já falamos sobre Edgar Cayce e Parravicini. Links para o canal na descrição. Hoje vamos conversar sobre uma mensagem atribuída a Bezerra de Menezes. A mensagem está no livro Herdeiros do Novo Mundo e foi escrita pelo espírito Lúcius e psicografada por André Luiz Ruiz. André Luiz Ruiz é palestrante espírita e tem uma obra social bacana em Campinas, na Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes. Agora fica um alerta: existem muitos textos na internet de origem duvidosa atribuídos a espíritos de Bezerra de Menezes, e aí com milhares de visualizações, e vocês devem tomar cuidado com as fontes. Todas as vezes que resolver trazer esse tipo de comunicação, irei citar a origem da comunicação, pois prezo muito pela seriedade e honestidade. Bom, mas voltando ao tema do vídeo. Há uma teoria de que exista um astro que se aproxima de tempos em tempos, provocando grandes transformações no planeta e em nosso sistema solar. Inclusive, há informações a esse respeito dentro da própria codificação espírita, no livro A Gênese, em uma mensagem dada pelo espírito Arago, onde ele explica sobre a influência de corpos celestes que se aproximam um dos outros. A gente pode até falar sobre isso em um outro vídeo. Mas não é só na doutrina espírita. Existem comunicações dadas por diferentes culturas em diferentes épocas sobre a aproximação desse astro. Inclusive na Bíblia, os cientistas dizem se tratar do 9º planeta ou planeta X. Mas irei falar sobre isso no outro canal. Aqui vamos nos ater a essa mensagem de Bezerra de Menezes. A mesma foi extraída do livro Herdeiros do Novo Mundo. Para quem não conhece, Bezerra de Menezes faleceu no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Foi um médico militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita, conhecido também como o médico dos pobres. Agora vamos à mensagem e vocês irão entender por que citei a teoria da aproximação do astro. Vamos lá. Filhos, agora vocês entenderão o porquê das lágrimas da mãezinha querida. Se as providências da misericórdia já estão sendo atendidas com o afastamento dos espíritos mais endurecidos do ambiente terreno, não imaginem que a Lua seja o porto definitivo, o destino final de tais entidades. Trata-se de medida preparatória de adestramento pela dor, cuja finalidade é aparar o que precisa ser transferido para o alvo final. Observem ao longe aquele ponto à nossa frente. Apontou Bezerra na direção de um peculiar corpo celeste que de imensas dimensões devorava distâncias na velocidade vertiginosa dos astros massivos, em obediência a órbitas desconhecidas dos mapas solares. Continua. Não é prudente que nos acerquemos muito mais, porquanto já daqui de onde estamos recebemos um impacto desagradável de suas emanações primitivas, carregadas de um magnetismo inferior.
e os dois companheiros de Bezerra estavam em um mutismo insofreável. Trata-se de mundo conhecido das lendas antigas como portador da destruição, causador de traumas geológicos e mudanças bruscas na estrutura magnética e elétrica da Terra. Isso sem falar ao caos civilizatório que, em todas as suas aproximações, sua influência provocou. Apesar disso, a sua aproximação é vista como um grande benefício para o aceleramento das mudanças, ainda que nesta distância da órbita terrena, suas magistrais dimensões e a grandeza de seu campo magnético psíquico já se fazem sentir ao longo de sua trajetória, chegando aos homens bem antes de sua massa se faça visível a olhares aterrados. Sua presença energética desperta nos que lhe são afim as emoções grotescas, as práticas mais vis pelos vícios que alimenta, das baixezas morais que estimula, porque, primitivo como disse, tal orbe emite esses sinais que se conectam com os que lhe assemelham em vibrações e desejos, alimentando-os com seu psiquismo, fortalecendo-os nos desejos e nas práticas inferiores, precedendo-lhe a influência magnética e gravitacional que se avoluma, observa há décadas a piora dos padrões emocionais do planeta, o avolumar das crises sociais, dos crimes hediondos, das leviandades, dos costumes, agora acrescidos das modificações climáticas, da surpreendente e inesperada variação do magnetismo planetário com modificação da posição dos polos da Terra. Fenômenos inusitados confundem a mente dos homens de ciência cheios de teorias e cegos para a verdade. Várias instituições científicas estão informadas da aproximação desse corpo massivo, mas por prudência ou por receio de se ridicularizarem, não se dispuseram ainda a reconhecer a emergência que se abate sobre toda a humanidade, preferindo adotar condutas contemporanizadas ou até mesmo procurando preparar as pessoas, empregando recursos subliminares, como filmes, reportagens, documentários de desastres, tratando do assunto de maneira ficcional. Gradualmente, porém, a influência gravitacional desse corpo planetário vai apertar seus laços sobre os demais planetas do Sistema Solar, demarcando a sua trajetória com as naturais consequências de sua presença intrusa e gigantesca, aproximando-se do nosso Sol. Esse é o corpo celeste que, como um imã poderoso, separará a limalha de ferro pelo poder que já exerce e exercerá ainda mais, sobre tudo que se sintonize com sua vibração. Homens e espíritos no mesmo padrão serão por ele reclamados como um patrimônio que lhe pertence, liberando a Terra para novas etapas de crescimento e evolução. Talvez venha a ser confundido por muitos como um cometa, como um astro que se chocará com o nosso planeta, como um mensageiro de mal pelo medo e a aflição que provocará. Outros se valerão para atormentar seus irmãos de humanidade, tentando arrancar-lhes os últimos bens materiais que possuam. Mal intencionados se valerão de tal presença no céu para apregoar o fim do mundo, levando o caos aos mais ingênuos e despreparados. Marcada por eventos cataclísmicos, datados de milênios, a humanidade sentirá a aproximação do novo ajuste de contas e cada qual saberá dizer-se, no fundo de si mesmo, fez o que deveria ter feito para a modificação de suas vibrações. Por fim, a aproximação maior provocará as alterações geológicas, climáticas e energéticas que promoverão a depuração das almas. Para ele serão levadas aquelas que já se encontram estagiando na superfície do satélite lunar, batizado desde a antiguidade como diferentes nomes, tais como Nibiru, Marduk, Hercólogos, e pela ciência chamado de Planeta X, também apelidado de astrogeniazador ou chupão pelos espiritualistas de diversas vertentes. Este é o mundo novo,
mundo em formação dotado de uma humanidade primitiva que precisa de irmãos mais capacitados, treinados no aprendizado terreno, que ajudará acelerando a sua evolução. E enquanto fazem isso, desbastam as próprias arestas ao conviver com as asperezas de um planeta primitivo e rústico que lhes fornecerá as oportunidades para lições novas de disciplina e transformação. É por isso que Maria chorava como viram. Se o sofrimento da lua é apenas expansão da maldade dos que nela foram congregados, nenhum deles imagina o que os espera em um mundo novo como esse. Sofrimento que compunge o sentimento dessas almas superiores que tudo fizeram para adiar o trágico encontro dos maus com os seus próprios destinos. É da lei que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Os dois ouvintes estavam atônitos. Ao longe, divisavam um grande corpo celeste avermelhado pelos gases que o envolviam, com um tamanho imenso aos padrões terrenos e que, como Bezerra afirmava, era dotado de uma atmosfera fluídica primitiva que já se podia sentir mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Como haveria de ser árdua a vida naquele corpo celeste? Pensavam em silêncio. Interessado em maiores informações, Adelino perguntou: poderíamos visitar a superfície desse orbe? Sem perda de tempo, Bezerra respondeu: os cuidados que precisaríamos adotar na realização de tal empreendimento exigiriam um esforço e um tempo que não dispomos neste momento, sobretudo porque não é interessante perturbar os nossos irmãos de humanidade com descrições deprimentes e chocantes acerca das condições evolutivas embrionárias que marcam a superfície de tal orbe primitivo. É suficiente para os nossos objetivos que nos conduzem a informarmos aos nossos irmãos de humanidade de que esta é a hora definidora de suas vidas, que aproveitem da melhor forma para que não acabem mudando de casa, que não percam tempo na transformação decisiva de suas tendências mais profundas, porque pelo tamanho do planeta que estão observando, não faltará espaço para boa parte dos 30 bilhões de espíritos que, encarnados ou desencarnados, estagiam na Terra ou em seus níveis vibratórios. No entanto, poderíamos nos aproximar, assimilando as energias densas que visam a plasmagem perispiritual indispensável, caso nos interessasse um aprofundamento na apreciação de suas peculiaridades para a descrição futura. Então, como vocês viram, trata-se de um grave alerta, e esse alerta já vem sendo feito desde que o Mestre Jesus caminhou sobre esse orbe. Está lá na parábola da separação do joio e do trigo. As mudanças no clima, os conflitos e tanto outros males que sempre existiram no planeta estão agora chegando a um nível máximo, inclusive com a ameaça de mais um conflito de proporções globais. E esse corpo celeste irá realmente chegar? Fica a pergunta. Não sabemos, né? Trata-se de uma teoria, mas quando há evidências no passado, no presente e no futuro, há uma chance de que essa hipótese se mostre verdadeira. De qualquer forma, não devemos nos afligir com algo que está lá no futuro, né? Viva aí as suas vidas da melhor forma possível no agora. Use o tempo que ainda te resta para conhecer a si mesmo e buscar a sua evolução espiritual. Isso é a coisa mais sábia a se fazer. Bom, o livro Herdeiros do Novo Mundo faz parte de uma trilogia sobre a transição planetária, psicografado por André Luiz Ruiz, por intermédio do Espírito Lúcius. Quem tiver interesse em adquirir a obra, os links encontram-se na descrição. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado e espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!